Meus caros colegas, eu já não tenho, embora não tenhamos quórum para deliberar, eu já quero abrir a sessão, que vai prosseguir sob a presidência do senador Luiz Henrique. Infelizmente, para mim, hoje, eu não poderei presidir a sessão, porque sofri hoje uma perda muito forte, muito sentida, a morte de um amigo de mais de 40 anos, né? Armênio Guedes. E eu vou para São Paulo para me despedir dele, junto com os meus amigos, meus companheiros. O Armênio morreu com 96 anos de idade. Ele era baiano, nascido em Mucugê, em 1918, e desde muito jovem iniciou sua militância política revolucionária no Partido Comunista Brasileiro. Ele viveu muito tempo na clandestinidade. Sempre que houve alguma abertura para que os comunistas pudessem participar, ainda que tolerados, da vida política brasileira, Armênio se expôs. Armênio era um jornalista de escola, trabalhou em todas as publicações da imprensa comunista e exerceu uma enorme influência sobre a minha geração. Uma influência positiva. Talvez tenha sido, com certeza foi a influência mais positiva, mais duradoura na minha formação política. Eu o conheci em 1973, logo depois do golpe no Chile. O Armênio, quando ocorreu o golpe, estava na União Soviética e nos encontramos na França. O Armênio tinha uma personalidade singular. Ele nunca foi stalinista. Sempre teve uma concepção, era leninista, mas contribuiu para que eu, na minha concepção, e também uma boa parte das correntes da qual eu participava, superasse o próprio leninismo, na medida em que Armênio preconizava a via democrática para o socialismo. Ele considerava que a democracia política, com todos os seus atributos, o respeito aos direitos humanos, ao pluralismo, às instituições representativas, ao Estado de Direito, era uma conquista da civilização e não apenas um estágio transitório, como muitos de nós acreditávamos ainda naquela época, no rumo à Revolução Socialista. Armênio dizia que a democracia devia ser um caminho para a democracia, para mais democracia. E ele, dentro dessa perspectiva, valorizava imensamente a luta do MDB como frente democrática. Armênio foi responsável por contatos importantes com figuras do MDB, como Tancredo, como Ulisses, e abrindo o caminho para a participação da esquerda, do ramo da esquerda ao qual nós participávamos, na frente pela redemocratização do Brasil. Aliás, o Armênio não era uma questão terminológica, mas de concepção. Ele dizia, não está ao nosso alcance derrubar a ditadura, mas derrotar politicamente a ditadura e abrir o caminho para a democracia, para a ampla democracia política no Brasil. Como dirigente do Partido Comunista, ele foi muito próximo de Prestes. Foi ele quem deu ao Prestes a notícia da morte da sua mulher, Olga Benário. Mas teve com o Prestes uma relação, embora afetivamente forte, politicamente tensa, especialmente nos últimos anos da militância comum. Porque o Armênio defendia que nós devíamos aproveitar todas as possibilidades de luta legal para abrirmos o caminho para a transformação política no rumo da democracia. Ele teve um papel importantíssimo no resgate dos dirigentes do PCB que haviam sido golpeados pela ditadura nos anos 70 e desempenhou um papel muito importante em toda a operação da retirada deles do Brasil e a reorganização da nossa luta no exterior.
tive a alegria de conviver com ele na redação da Voz Operária, ao lado de figuras como Zuleika Lambert, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, Mauro Malim, Ivan Ribeiro, Luiz Edelbrando Pereira da Silva. E, através dessa publicação, Armênio contribuiu para que nós trouxéssemos para o Brasil uma concepção moderna da esquerda que ainda estava, naquela época, muito marcada por concepções estreitas e antidemocráticas. É uma perda, para mim, imensa. Eu vou iniciar a sessão, mas no horário que me permita tomar o avião, vou passar a presidência para o meu queridíssimo amigo Luiz Henrique. Requião. Ainda, senador, sob sua augusta presidência, eu quero pedir uma possibilidade, reivindicar a possibilidade de uma pauta extra. Eu fui atribuído por Vossa Excelência na relatoria do futuro embaixador brasileiro no Paquistão. E como eu viajo a semana que vem, se eu não pudesse apresentar hoje, eu acabaria atrasando essa indicação, essa discussão e os trâmites legais. Então, eu pediria uma pauta extra, e, se fosse possível, no início da reunião. Muito bem. Senhor presidente. Alguma objeção? Vanessa. Ainda a respeito, primeiro quero cumprimentá-lo, e deu para que todos aqui sentíssemos o seu estado de emoção, porque não importa a idade, perder um amigo é sempre perder um amigo. Parece que é uma parte da gente que se vai. Na minha idade, os amigos vão indo embora. Parece que é uma parte da gente que se vai. E seria importante, eu aqui já sugiro que o senhor apresentasse ainda hoje, aqui na comissão, um voto de pesar, para que todos pudéssemos assinar, porque, de acordo com a mudança das regras, para que seja um reconhecimento da Casa Legislativa do Senado Federal, temos que ter um número importante, 1/3 das assinaturas. Eu acho que o doutor Armênio, pela importância, pelo papel que cumpriu na luta pela redemocratização, pela justiça social, no Brasil é mais que merecedor, e Vossa Excelência como sendo o autor dessa iniciativa. Então, receba aqui meu abraço. Muito obrigado. E, se me permite, eu gostaria, presidente, que eu também já havia lhe dito já havia antecipado. Antecipado que eu também tenho viagem para o seu estado, tenho um compromisso lá daqui a pouco. Eu me interesso muito pela apreciação dos itens de número 8 ao número 11. Então, se a gente pudesse fazer uma inversão de pauta e debater o item 11 ao 12. Alguma objeção? Nenhuma. 8 ao 11, Podemos já começar? Só pela ordem, eu queria, ouvindo o relato de Vossa Excelência e vendo a carga de emoção e de sentimento, queria me solidarizar também. É uma história bonita, de vida, que, quando compartilhada, de alguém que passou por essa vida e deixou uma boa semente que germinou, influenciando gerações. Então, só quero me associar ao sentimento que Vossa Excelência vive nesse momento, com a perda de um grande amigo e um grande cidadão brasileiro e do mundo. Do mundo. Obrigado. Na mesma direção, senhor presidente, eu gostaria de assinalar que o grande capital que a gente obtém na vida pública, passadas décadas de uma luta incessante, são os amigos que a gente faz. São os companheiros que a gente conquista. Por isso, me associo à proposição da senadora Vanessa. Acho importante. Trata-se de uma figura histórica da luta pela democracia no nosso país, que aprovemos uma moção, né, de homenagem a esse grande homem público. E eu gostaria de dizer aqui à comissão aquilo que lhe disse há pouco ali na sala da presidência. Uma vez eu perguntei ao Ulisses Guimarães. Ele disse: Ulisses, você vê aí o Oscar Niemeyer, vê aí Luiz Carlos Prestes, João Amazonas. É uma característica comum dos comunistas brasileiros, é a longevidade. Né? E eu perguntei ao Ulisses, por que você acha que os comunistas são tão longevos? Aí ele deu outra explicação. Ele disse:
acreditam no que pensam e têm a consciência tranquila. Peço que o nosso presidente levasse isso para os seus companheiros que vai encontrar lá naquela cerimônia fúnebre. Pela presidente. Bebe Coca-Cola, às vezes, com vodka. Bebíamos antigamente, hoje não mais. Coca-Cola com rum. Flecha, com prazer. Eu também quero associar meus pares, prestando os votos de sentimentos pela perda do seu amigo. Obrigado. Amigo é um irmão que a gente escolhe. O irmão, Deus que nos traz, mas amigo não. Amigo você escolhe. E nós estamos numa idade que não temos mais oportunidade de fazer amigos de 30 anos, 40 anos, amizades tão longas. Então, quando a lista de chamada por Deus começa a ser lida, é exatamente na geração em que nós nos encontramos. Então, é difícil a gente entender, mas lamentamos, especialmente quando é um amigo tão chegado teve uma vida tão marcada pela luta, como Vossa Excelência também aqui reportou a todos nós. Eu quero me juntar no voto de pesar pela perda do seu amigo em São Paulo. Obrigado.